Eita, Estado Novo. E aí, GGV, sentiu? Cheirinho de ditadura. Cheirinho de ditadura. O pai dos pobres lança nova, com a ameaça comunista. Tava brabo de verdade e a censura tá na pista. Esse é o Estado Novo, vai direitos trabalhistas. Manda lá Getúlio Vargas, governo personalista. Estatais pra todo lado, foi um golpe populista. Se ele manda, sai de baixo e um jeep vai pra cima. Se ele manda, sai de baixo e um jeep vai pra cima. Imprensa pra baixo, censura pra cima. Imprensa pra baixo, censura pra cima. A nossa equipe irá falar sobre o grandioso político Getúlio Vargas, que governou o Brasil durante 15 anos. Nós fizemos uma pequena peça sobre a sua vida. Nós queremos saber a sua opinião sobre ele, pois, para muitos, ele era conhecido como o pai dos pobres e, para outros, um grande ditador. E agora você vai ter uma breve explicação sobre a Era Vargas. Meu nome é Vitória Mariana. E o meu nome é Igor. E vamos falar sobre o governo provisório. Bem, meu nome é Douglas, meu nome é Caí, e a gente vai falar sobre o governo constitucional e também vamos falar sobre as manifestações que houveram para derrubar o governo de Vargas. O meu nome é Rayane. Meu é Juliana. E vamos aprender um pouco sobre o Estado Novo. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma revolta ocorrida no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. As elites paulistas buscavam reconquistar o comando político que havia perdido com a Revolução de 1930 e pediam convocação de eleições. Embora tivesse perdido sua hegemonia política, os paulistas apoiaram Vargas com a esperança de que ele convocasse eleições. No entanto, o tempo passava e isso não acontecia, e dessa maneira, uma forte oposição ao governo Vargas foi iniciada pelos fazendeiros paulistas. Já a Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. Com o fim da Revolução, a questão do regime político veio à tona, forçando desta forma as eleições para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição, substituindo a Constituição de 1891. O objetivo da Constituição de 34 era o de melhorar as condições de vida da grande maioria dos brasileiros, criando leis sobre educação, trabalho, saúde e cultura, ampliando o direito de cidadania dos brasileiros, possibilitando a grande fatia da população que até então era marginalizada. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, após comandar a Revolução de 1930. Que derrubou o governo de Washington Luiz. Teve também o Código Eleitoral. O primeiro Código Eleitoral do Brasil foi o de 1932, que criou a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais. Além disso, regulou em todo o país as eleições federais, municipais e estaduais. O Código Eleitoral trouxe o voto feminino, o voto secreto e o sistema de representação proporcional, em 2 turnos simultâneos. Não podemos deixar de falar do Conselho Nacional do Café. Foi um órgão criado por Getúlio em 1931, com o objetivo de superar a crise de superprodução do café, que foi agravada a partir do ano de 1929. Ocasionando uma drástica redução nas importações de café e também nas linhas de crédito que sustentavam a manutenção dos preços no mercado internacional. Na década de 30, se iniciou com o país em clima revolucionário. Houve uma queda na Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Com isso, provocou a suspensão dos créditos internacionais no Brasil. O café, que era o principal produto, perdeu seu maior mercado consumidor, o norte-americano, e terminaram numa crise. Getúlio Vargas protagonizou o golpe que tirou o presidente Washington Luiz do governo. Eles tinham esperança de que a cidadania fosse ampliada e que haveria eleições livres e diretas. A presença feminina, cada vez mais marcante, chegou às urnas. As mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932. Foi também na década de 30 que o voto passou a ser secreto.
Só com a redemocratização de 1945 é que se abriram horizontes para o pleno exercício do sufrágio feminino, afirma. No governo de Getúlio Vargas, houve a Intentona Comunista, ou a chamada Revolta Vermelha. Foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, realizado em 27 de novembro de 1935, por militares, em nome da Aliança Nacional Libertadora, com o apoio do Partido Comunista Brasileiro, e foi rapidamente combatida pelas Forças de Segurança Nacional. Logo após isso, Getúlio pede ao Congresso Nacional que seja decretada estado de guerra e logo após é atendido em 1º de outubro. Após isso, ocorre o Plano Cohen, que foi um documento revelado pelo governo brasileiro, que continha um suposto plano para a tomada de poder pelos comunistas. No dia 30 de setembro de 1937, o general Goes Monteiro, que era chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, noticiou através de um programa radiofônico chamado Hora do Brasil, cujo objetivo era derrubar Getúlio Vargas. Logo após isso, no final de 1937, após o golpe militar, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, uma ditadura que se prolongou até 1945. O Estado Novo foi a terceira e última fase da era Vargas. Durou de 1937 a 1945 e sucedeu as fases do governo provisório e o governo constitucional. A característica principal do Estado Novo era o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial, inspirado no modelo nazifascista europeu. O Estado Novo foi implantado no dia 10 de novembro de 1937. Foi comunicado à população brasileira por meio do programa de rádio Hora do Brasil, pelo próprio Vargas. As ações tomadas golpeavam diretamente as instituições democráticas. O Congresso Nacional foi fechado, bem como as assembleias estaduais e as câmaras municipais. O Poder Executivo passou a ter controle efetivo sobre as demais instâncias de poder, com o pleno apoio das lideranças militares. Além disso, o Estado Novo caracterizou-se também pelas políticas econômicas desenvolvimentistas, buscando equilibrar o estatismo e o nacionalismo. Algumas medidas foram tomadas para que a implantação das indústrias pesadas no Brasil, que poderiam garantir seu crescimento econômico. O Estado Novo só teve fim com o início. O governo do Estado Novo sobreviveu em um contexto de grande política ideológica no Brasil. Em 1935, militares associados à ideologia comunista da Aliança Nacional Libertadora organizou e criou pelo Luiz Carlos Prestes. Fizeram um levante em algumas capitais do país. Em um episódio que ficou conhecido como Intentona Comunista, dessa época, o governo Vargas, que até então estava em um seu período democrático, passou a ficar mais rígido e já dando sinais que ia ser assim nos próximos anos. Em agosto de 1937, veio à tona um documento muito importante. Esse documento consiste na apresentação de um plano detalhado da Revolução Comunista para o Brasil, que teria um apoio direto da União Soviética. No entanto, tal documento não passava de um estudo elaborado pelo coronel Olímpio Mourão Filho, então vinculado à ação integralista brasileira. Tal estudo foi forjado pelo general Goes Monteiro, ligado a Vargas, para que parecesse verdadeiro. A ideia deu certo. Só que a defesa da segurança nacional contra a ameaça comunista e o golpe do Estado Novo foi aplicado. A Constituição elaborada por Campos reforçava o autorismo do Estado Novo. Outra medida que caracterizou o regime foi a criação do Departamento de Informação e Propaganda, que passou a controlar toda a rede de informações, jornais, cinema e rádio e sobretudo, bem como contribuição para o culto de imagem de Vargas como grande líder da nação, algo que também foi feito na Europa por líderes como Mussolini, Hitler e Francisco Franco. Vou fazer um breve resumo da morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o ex-presidente do Brasil, onde se suicidou-se em seu quarto no ano de 1954 com um tiro no coração, no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro.